Oi, hoje a gente vai fundo em uma das leis mais importantes do Brasil, a Lei 7.716. Ela é a base da luta contra a discriminação racial por aqui. E o interessante é que ela não só pune, sabe? Ela também define o que é o crime de racismo nas suas várias formas. Bora entender como essa lei funciona na prática? Olha só que frase direta. Essa era a missão original da lei, lá quando ela nasceu em 1989. Isso foi um verdadeiro marco, né? Deixou bem claro que preconceito por raça ou cor não é só um problema social. Não, é um crime que o Estado tem que punir. Então, para a gente entender bem essa lei, nosso caminho vai ser o seguinte. Vamos passar pela história e evolução dela, ver como ela pega na vida pública e no trabalho, entender como ela lida com o discurso de ódio e, para fechar, vamos chegar nas atualizações mais recentes, que são super importantes. E aqui está um ponto fundamental. Essa lei não é uma coisa parada no tempo, um documento antigo. Pelo contrário, ela foi evoluindo, crescendo ao longo das décadas para conseguir responder às novas realidades e a um jeito mais amplo de entender o que é discriminação. Essa linha do tempo mostra direitinho essa jornada. Pensa bem, em 97 a lei já dá uma expandida enorme. Em 2010 o foco vira o ambiente de trabalho, algo super específico. E aí, em 2023, aí a gente vai ver que ela passa por uma das maiores transformações da sua história. Tá aí a grande virada de chave. A lei para de falar só em raça ou cor e passa a proteger um leque muito maior de gente, incluindo preconceito por etnia, religião, nacionalidade. Isso mostra como a lei foi se adaptando para refletir a complexidade que é a sociedade brasileira, né? Ok, mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Bom, a lei é bem detalhista na hora de garantir que ninguém, absolutamente ninguém, seja impedido de entrar em lugares ou usar serviços essenciais por causa de preconceito. E a lei não deixa espaço para dúvida, ela lista os locais. Sabe, impedir alguém de entrar numa loja, numa escola, num hotel, ou até mesmo usar o elevador social de um prédio por um motivo discriminatório. Isso não é só uma atitude errada, é crime mesmo, previsto em lei com artigo e tudo para cada uma dessas situações. E olha que interessante, as penas não são todas iguais, elas variam. Por exemplo, negar a matrícula de um aluno numa escola, isso é visto como algo muito grave, com uma pena que pode ir de 3 a 5 anos. Fica claro que a lei dá pesos diferentes, né? E dá para ver que a proteção na educação é uma prioridade. Agora vamos falar de um outro campo importantíssimo nessa luta por igualdade, o mercado de trabalho. E a lei sabe disso, tanto que tem uma parte inteirinha só para lidar com a discriminação profissional. E a proteção é bem completa. Pensa só, negar um emprego numa empresa privada? Crime. Bloquear uma promoção no serviço público? Também. Dar um salário diferente ou um tratamento desigual? Crime. Até não dar o mesmo equipamento de trabalho para um funcionário? Tudo isso, segundo a lei, são ações criminosas. E olha só, a lei não protege só quem já está empregado, não. Ela vai lá no comecinho, no processo de seleção. Sabe aqueles anúncios de vaga que pedem uma aparência específica baseada em raça, sem que o trabalho precise disso? Pois é, isso é ilegal. A punição? Multa e prestação de serviços à comunidade. Bom, até agora a gente falou muito de ações, de impedir acesso, de discriminar no trabalho, mas a lei também se preocupa com as palavras, com as ideias. Ela criminaliza a propagação do preconceito, aquilo que hoje a gente chama, de discurso de ódio. O artigo 20 é o coração dessa parte da lei. É ele que define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação. E o mais importante, com as atualizações ficou explícito que isso vale para a internet e para as redes sociais, que, vamos combinar, é onde muito disso acontece hoje em dia. E tem um ponto em que a lei é super direta e bem forte. Ela proíbe especificamente fabricar, vender ou distribuir símbolos nazistas para divulgar o nazismo. A pena é pesada, de 2 a 5 anos. É um recado claro de tolerância zero com a defesa dessa ideologia. A lei também entende que o contexto importa. Existem os chamados agravantes, situações que tornam o crime ainda pior. Se o racismo acontece na internet, no estádio de futebol, se quem comete é um funcionário público, ou, e isso é muito importante, se ele vem disfarçado de piada ou brincadeira, a pena pode ser maior. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Porque em 2023, a lei passou por uma reforma muito profunda. Uma reforma que deixou ela ainda mais forte e mais conectada com o que a gente vive atualmente. A grande mudança foi a inclusão do crime de injúria racial dentro da lei de racismo. O que isso quer dizer? Que agora, ofender uma pessoa diretamente, atacando a dignidade dela por causa da raça, da cor, isso é tratado da mesma forma que o crime de racismo, e por consequência se torna inafiançável e não prescreve nunca.
E a pena para esse crime de injúria racial também ficou mais dura. Agora é de 2 a 5 anos de reclusão e ainda tem multa. O recado não podia ser mais claro. Ofensa racial não é um crime pequeno. E tem mais um detalhe importante. A lei agora reconhece que um ataque em grupo é muito mais intimidador. Então, se a injúria racial for cometida por 2 ou mais pessoas, a pena aumenta. Ela é aumentada pela metade, o que pode levar a uma sentença bem mais longa. Essa parte aqui é talvez uma das mudanças mais poderosas. A lei agora dá uma direção para o juiz. Ela diz basicamente, olha, na hora de decidir, pense no impacto que a atitude teve na vítima. Se causou constrangimento, humilhação, medo, isso é um tipo de tratamento que não seria dado a outros grupos. Então, isso deve ser considerado discriminação. É uma mudança de foco, né? E para fechar as novidades, uma medida de proteção bem prática e direta. Agora, as vítimas de crimes raciais têm o direito garantido de ter um advogado ou um defensor público acompanhando tudo, em todas as etapas do processo. É uma forma de garantir que a pessoa tenha amparo legal desde o primeiro momento. No fim das contas, depois de passar por tudo isso, fica uma reflexão, né? Uma lei como essa faz muito mais do que só punir. Ela ajuda a educar, ela estabelece um novo padrão para a sociedade. E ver como essa lei evolui ao longo do tempo mostra como a nossa própria compreensão sobre o racismo também vai amadurecendo. Isso leva a gente a pensar, qual será o próximo capítulo dessa história?